gostaria de cumprimentar oficialmente todos que se encontram aqui nessa nossa reunião, cumprimentar o nosso diretor cultural, o acadêmico Cláudio Marrone, que teve a luz de convidar para vir nos brindar com seu conhecimento hoje a professora Margarete. Depois do professor Marrone, cumprimento então e agradeço já de antemão a professora Margarete por estar aqui conosco, e o professor Marrone pode começar a apresentação e a nossa sessão. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos virtuais aqui, fundamentalmente a Margarete Marchiori Bacos, que é nossa amiga conhecida e esposa do acadêmico Lúcio Bacos. Quer dizer, na realidade, o Bacos é o marido dela, né? Quer dizer, Bacos é um acessório. Perfeito, perfeito. A Margarete Marchiori Bacos, ela fez a sua graduação em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez um mestrado em História também Social na PUC do Rio Grande do Sul. E fez um doutorado em História Econômica na USP, São Paulo. E depois ela fez um pós-doutorado no University College, em London, United Kingdom, em egiptologia. E ela está aposentada, mas ela foi professora adjunta de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professora adjunta de História na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela foi professora sênior, não sei se ainda é, no programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual do Paraná, em Londrina, para configurar com London, onde ela tem um pé muito importante. Ela é membro estrangeiro, né, da Egyptology Exploration Society, em London, e é membro titular do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. E também é membro da Associação dos Jornalistas e Escritores do Brasil, seção Rio Grande do Sul. E é uma escritora e articulista. Bem, ela, dentro das suas atividades relacionadas à história, ela tem vários livros publicados. E hoje a gente tem aqui a egiptologia como sendo um capítulo, mas eu acho que se a gente dissesse assim, ela é uma expert em Júlio de Castilhos, nós não estaríamos errados. Não, não. E ela tem vários livros publicados. Por exemplo, As Origens do Ensino, A Escravidão e a Abolição, A Escravidão, Povos, Poderes e Legados, A História e Cultura Urbana, A Cidade como Arena dos Conflitos, Júlio de Castilhos, Positivismo, Abolição e República, Escritos Íntimos, Tempo e Lugares da Memória, Teu Amigo Certo, Júlio de Castilhos, Correspondência Inédita, Estudos Ibero-Americanos, o Continuismo Administrativo do Governo Municipal de Porto Alegre, de 1897 a 1937. Um guia inútil de lugares improváveis. Os escritores que dirigiram a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre e seus eternos intendentes. Fatos e mitos do Egito Antigo. Deuses, mitos e ritos do Egito Antigo, novas perspectivas. O povo da Esfinge. O que são os hieroglifos? Imhotep, Today, Egyptianizing Motifs on Architecture and Art in Brazil, London, United Kingdom. Terceira jornada de estudos do Oriente Médio. A vida cotidiana e morte, estudos sobre o Oriente Antigo e a Idade Média. Egiptomania, o Egito no Brasil. O Pilar de Osíris. Bem, e ela ainda tem muitos artigos publicados aqui no exterior.
Então, com este preâmbulo, eu agora considero que a Margarete esteja apresentada e sem que ela queira falar em Júlio de Castilhos, mas que ela vá falar de outros seres também absolutistas, que eram os faraós, né? E a medicina do Antigo Egito. Mitos e realidade. A palavra é sua, Margarete. Muito obrigada, Cláudio. Eu agradeço muito este convite, essa oportunidade de falar para um fórum tão diferenciado e tão diferente daquele que eu convivi 50 e tantos anos. O que eu vou falar hoje é sobre medicina, como me foi pedido. Medicina no Egito Antigo. O subtítulo é Mito e Realidade, porque falar sobre medicina no Antigo Egito é falar sobre mito e realidade, as duas coisas misturadas. Se por acaso a minha voz ficar fraca, eu peço que me avisem. Então, eu vou começar agora, porque eu não sei se está passando bem. Está passando bem? Sim, só Tá, poderia colocar em apresentação. tá bem. Vou botar agora aqui, ó. Então, a meu ver, quando se fala em medicina no Antigo Egito, o ponto mais importante é justamente mostrar que aí se faz uma interseção entre aquilo que eles faziam e aquilo que eles pensavam que eles faziam, que era a mitologia. Então, acho que nós podemos chamar esse momento, essa fala, de práticas curativas do Antigo Egito. Porque naquela sociedade, as relações de criar e solucionar doenças eram, na maioria dos casos, ligadas a práticas mágicas, superstições e até ciências. Então, nós estamos vendo ali no quadro que em todos os livros sobre medicina no Antigo Egito aparecia 3 tipos de profissionais, todos absolutamente honrados com essa condição de curadores. Os médicos, que era o Sunu, os sacerdotes, que era o Ab. Então, os 3 tipos de profissionais que lidavam com a saúde no Antigo Egito. Eram os médicos, propriamente ditos, os sunus, os sacerdotes, era o Ab, e os mágicos, que era o Reca. O deus que associava a prática da medicina com o dia a dia chamava-se Deus Tot. Ele era muito importante naquela sociedade. E o segundo era a notável influência que os egípcios tinham em promover o estudo da anatomia e da fisiologia humanas. E o terceiro era a forte influência, então, da magia. Essas 3 coisas entravam em conjunto na hora de tratar um paciente. O Tot era o deus patrono, tanto dos médicos quanto dos escribas, a quem os egípcios atribuíam a a criação da escrita e o seu ensinamento para os humanos. Tot era representado sob a forma de um pássaro, que nós vemos aqui à direita, bicudo, um pássaro bicudo, que era chamado ibis, ou de um símio, que é um babuíno, que nós veremos mais adiante. Não, está aqui ele, o símio babuíno está aqui na frente. Eles tinham uma grande autoridade no mundo faraônico. Dizem os textos que eles tinham, inclusive, autoridade
de mandar no próprio faraó, que eles davam conselhos ao próprio deus Ra. Deves atuar com pontualidade, diziam para o deus, para o faraó, para amanhecer e para a produção do ocaso. O desaparecimento do sol é o fenômeno mais espantoso que nós temos que respeitar. Apesar de contarem com esse Deus protetor, forte no manejo das enfermidades, os egípcios se preocupavam em conhecer a anatomia e as funções dos diversos órgãos. Fundamentalmente, o estudo da anatomia e da fisiologia eles conheciam através da prática da mumificação, que revelava a preocupação dos antigos egípcios de entenderem de forma pragmática o interior dos seus corpos. Então, aqui nós temos uma imagem, é uma fotografia tirada de uma cena funerária dos antigos egípcios e interpretada, então, por um fotógrafo chamado Mark Cartwright. E ele mostrava, então, a função do Anubis, que é essa figura negra aqui, que é o cachorro, é o cão mumificador. Hoje, nós sabemos o elevado grau de interesse dos egípcios antigos sobre os órgãos através de uma série de papiros, que, além de textos neles presentes, trazem ilustrações extremamente pontuais, informativas sobre o nível de avanço do conhecimento científico que eles fizeram, no que tange, então, a esses dois aspectos, anatomia e fisiologia. Nós temos aqui, por exemplo, uma lista de alguns dos papiros que já foram encontrados, estudados, inclusive traduzidos para a língua inglesa, sobre diferentes tipos de doenças, diferentes tipos de práticas médicas. Então, só para dar um exemplo, que não teria por que ler todos, mas o primeiro, Edwin Smith, que é de 1550 a.C., ele tratava sobre práticas cirúrgicas, principalmente causadas por traumas. O papiro Ebers, também dessa mesma época, tratava de práticas médicas mais clínicas. K1, que era de 1820, mais próximos a nós, tratava das partes ginecológicas. O mais antigo, inclusive, dos papiros é este, K1. Quem tiver interesse nas práticas ginecológicas pode seguramente recorrer a ele, que vai conhecer todos os detalhes dos conhecimentos dos egípcios sobre este tipo de tratamento. O papiro Ebers, o papiro Ebers, então esse eu vou pedir para o meu auxiliar ler. O papiro Ebers, escrito em hierático, está entre os mais antigos e mais importantes papiros médicos do Egito Antigo. Ele é o mais extenso, abrangente e melhor conservado registro conhecido da antiga medicina egípcia. Contém cerca de 700 combinações de medicamentos herbais com fórmulas mágicas. Há capítulos sobre contracepção, diagnóstico de gravidez e outros problemas ginecológicos, moléstias intestinais e parasitos, doença dos olhos e pele, dentárias e tratamento cirúrgico de abscessos e tumores, queimaduras, conserto de ossos, além de detalhar algumas doenças mentais, como depressão e demência. Eu diria que era quase um Harrison, né? Isso, é do Reino Novo, 18ª dinastia, cerca de 1550 a.C., que atualmente se encontra na biblioteca da Universidade de Leipzig, na Alemanha. É fabuloso. É uma consulta obrigatória para quem tem interesse nessa área. Bom, o seguinte fala, então, o papiro Hearst,
que é, então, do século XIII a.C., e fala, então, sobre enfermidades do ânus. Do ânus. Bom, é importante a gente frisar, nesse momento tão importante, que os primeiros estudos sobre tudo que a gente está falando de medicina, eles vieram através dos estudos de mumificação. Primeiro, eles extraíam os órgãos da pessoa falecida e eles colocavam os órgãos das pessoas falecidas em 4 vasos que estão aqui embaixo. Esses vasos eram chamados os 4 filhos do deus Horus. E esses vasos, então, recebiam, cada um deles, um dos órgãos vitais da pessoa falecida. Então, o primeiro deles, o ápio, era o babuíno, e ele recebia o pulmão. A deusa protetora chamava-se Néfitis. O ponto cardial era o norte. O segundo, Amset, era então o homem. Recebia o fígado. A deusa protetora era Ísis. Ele representava o sinal ao sul. O Duamutef era o chacal. Ele recebia o estômago. A deusa protetora era Neith, ficava a leste. E o Quebec no F era o falcão. O falcão que tinha, então, as vísceras. E a deusa protetora era Selket, a oeste. Então, os práticos tinham que saber disso, para saber aonde colocar o órgão que eles estavam extraindo. Não apenas por que estavam extraindo, como estavam extraindo, mas o significado do que eles estavam extraindo, que era única e exclusivamente mitológico. O segundo, durante 70 dias, eles deixavam, então, esses órgãos nos vasos canópicos e o próprio corpo da pessoa cobertos com uma substância chamada natron, que era, então, para guardar esses órgãos, não deixar que eles se fragilizassem com o tempo. E o terceiro procedimento, eles procediam à mumificação. Depois de tudo isso aí pronto, eles fechavam, costuravam o cadáver, botavam os órgãos de novo dentro, e aí, então, eles procediam ao enterramento. Com essas práticas, eles descobriram um extraordinário fenômeno, uma coisa que a gente não podia imaginar que eles fossem descobrir, e só descobrimos depois que foi traduzido os hieróglifos, porque se começou a ter acesso aos textos e a entender isso. Eles descobriram, então, o funcionamento do organismo humano, que apresentava algumas semelhanças, vejam bem, algumas semelhanças com o mundo em que eles viviam. Por exemplo, a presença de um sistema de canais semelhante ao sistema de canais de irrigação, que se escondiam, se estendiam pelas suas terras. Então, vejam bem, eu vou ler alguns também, ou melhor, talvez o Lúcio leia, são os metus, eles descobriram os metus. Faz favor, Lúcio. Então, canais que uniriam, então, o coração, que é o órgão mais principal, para o ânus, para as costas, para o nariz, para a orelha, quer dizer, porque eram túbulos que viam nos cadáveres, né? Então achavam que eram os canais que levavam toda a força vital a partir do coração. Com isso, eles desenvolveram um respeito incrível pelo coração. O coração era um membro vital,
era o membro que se encontrava no centro do sistema, como, por exemplo, uma estação de chegada e partida de um metrô. Metrô. Era conhecida a pulsação do coração e também a propagação de seus batimentos através do corpo, tal como se expõe o papiro Edward Smith. Então, ele diz o seguinte, abre parênteses, a sua pulsação está em cada vaso do seu membro. Eles entendiam isso. Isso é surpreendente, que a pulsação estava em cada vaso do membro, do morto. O ar chegava através do nariz, também através das orelhas. E, segundo eles, entrava pelos canais, alcançava o coração e deste órgão era enviada a todas as partes do corpo. E por isso, o Metu transportava, então, o sangue, a urina, as lágrimas, o esperma e as fezes. Em torno do ânus confluíam esses canais em uma espécie de sistema coletor, desde o qual o conteúdo do reto podia ingressar novamente na rede. Por isso, as causas principais de algumas enfermidades era a obstrução desses canais. Isso é extraordinário. Isso fazia com que o conteúdo intestinal devesse ser evacuado regularmente, mediante eméticos, purgantes e enemas, sendo o ânus o principal objetivo do tratamento médico. A maior parte da terapêutica estava diretamente ligada aos metus, então os canais, para acalmá-los, se eles estavam irritados, amolecê-los, se eles estavam demasiadamente endurecidos, estimulá-los, se funcionavam com retidão, esfriá-los quando estavam quentes, desinflamá-los, se inchavam, aliviá-los, se doíam. Nossa, isso é muito atual. Também descobriram a importância do cérebro. O papiro Edwin Smith, e esses nomes, Edwin Smith, os outros nomes que apareceram, são das pessoas que descobriram, que fizeram tiveram os primeiros insights, né, sobre o significado daqueles pedaços de carne de 3.000 anos que eles estavam mexendo. Então, entre parênteses agora, entre aspas, a sensação de pulsação e temor sobre os dedos, quando apalpa a superfície de uma ferida, era tão importante quanto examinar um cérebro vivo. O papiro refere-se também aos efeitos que um ferimento no cérebro exerce sobre as funções motoras, afirmando que as manifestações diferem segundo o lado lesionado. Outros órgãos também são mencionados e também há descrições em diversos outros papiros médicos, embora os egípcios não tenham interpretado corretamente boa parte do que observaram. Então, não queremos aqui estar achando que eles fizeram além do que eles fizeram. Fizeram isto apenas, né? São observações, mas observações realmente muito conscientes. E o corpo, então, passou a ser um laboratório. Com base em tais conhecimentos, é que os egípcios faziam os seus diagnósticos. Mas aí tem outra coisa importante. Eles também precisavam ouvir as queixas, examinar com os olhos e as mãos,
A anamnese e o exame físico eram fundamentais. Fazer um diagnóstico com um sumário dos sintomas e fazer o mais importante, um prognóstico. Nunca o paciente devia sair sem ter nada dito sobre o estado que ele vinha apresentar. Então, ele poderia fazer apresentações bem genéricas, tipo, bom, essa é uma doença que eu irei tratar, mas se ele tivesse muitas dúvidas, essa é uma doença contra a qual irei lutar. E, finalmente, ele podia ser uma pessoa consciente, né, o suficiente para dizer, não, essa é uma doença não tratável, e encaminhar, então, o paciente ou para outros tratamentos ou para o fim da sua vida. Um processo inflamatório que englobava vários sintomas e sinais que poderia sugerir uma doença foi descrito em alguns textos médicos que diziam, abre aspas, significa que a ferida que está no peito é renitente, não se fecha. A febre alta é decorrente dessa ferida. Seus 2 lábios estão vermelhos e a boca está aberta. Então, ele fazia constatações óbvias, né? Mas que ele tinha condições de fazer pelos seus estudos, pelo que ele sabia. Consequentemente, as classificações das enfermidades estavam mais embasadas em sintomas do que propriamente no seu conjunto. Bom, pela diversa literatura deixada, nós sabemos que, de uma forma geral, a partir de 1500 a.C., mais ou menos, era do conhecimento geral, né, desses praticantes da medicina, saber que eles podiam fazer práticas cirúrgicas, práticas clínicas, e aí a principal de todas, a que fugia completamente, não é, dos conhecimentos científicos. Eles podiam praticar práticas mágicas e encantamentos. E então eles tinham autoridade, e eles podiam indicar as pessoas a irem para os templos dos deuses que rodeavam o seu lugar de moradia, os deuses mais importantes, como Horus, Nefertiti, Metzeger. Rituais médicos constituiu, naquela época, praticamente a única medida terapêutica disponível contra a prática das serpentes. Interessante é o registro do papiro Brooklyn de frases que um sunu, ou seja, um médico, um sunu, poderia dizer sobre o prognóstico de uma paciente que sofreu uma picadura de serpente. Não se morre por causa disso. Ele sobreviverá. E aí, Lúcio? Vou dar uma de Sunu. É. Podemos salvá-lo. A morte vem muito rápida. Se ela morde alguém, ele morrerá imediatamente. Por vezes, o prognóstico poderia estar relacionado ao número de dias que se passaram entre a mordida e o tratamento, seja o tratamento clínico ou o tratamento mágico. Então, o Sunu ou o mágico diriam, podemos salvá-lo até o 7º dia. Ou, podemos salvá-lo se passaram 3 dias. E, por fim, podemos salvá-lo com encantamentos e ou remédios. Então era muito séria a picada de cobras, porque eles viviam cercados de cobras naqueles terrenos desertos, né?
e onde as cobras tinham o seu habitat natural. Bom, outra coisa que nós podemos falar, eu estou me apressando, não querendo passar o tempo. Se querem alguma coisa repetida, eu posso repetir, mas nós ainda temos uma parte para falar, que são os remédios e medicamentos. A farmacopeia egípcia era muito ampla, dentro dos limites do seu conhecimento. Além de utilizarem produtos locais, eles também importavam substâncias oriundas do exterior. Por exemplo, açafrão e sálvia, que nós usamos hoje na alimentação, eles traziam de Creta como elementos curativos. A canela da China, perfumes e especiarias da Arábia, Abissínia, madeiras de sândalo, goma, antimônio, todas de diferentes procedências, eles faziam questão de ter por perto, porque funcionavam como uma terapia. Utilizavam modos distintos da administração de medicamentos em forma de pílulas, pomadas, supositórios, unguentos, gotas, gargarejos, fumigações e banhos. Também empregavam os enemas, tanto como meio para a introdução de fármacos no organismo, quanto para estimular a evacuação intestinal. A origem dos enemas era atribuída ao Ibis, que é aquele bicho que representa o deus também, que ensinou a escrita, o deus Tot. Então, o Ibis, pássaro que, segundo eles, introduzia aquele bico profundo dentro do seu próprio ânus. Os líquidos administrados com os enemas eram a água, o leite, a cerveja e o vinho. Estes ingredientes eram empregados como remédios para o bom número de problemas, nem sempre relacionados à enfermidade em si. Então, alguns papiros, peguei aqui ao acaso, abre aspas, diziam: para a devolução da cor dos cabelos grisalhos, para dar vigor aos cabelos brancos, para embelezar e limpar a casa, produzir odores agradáveis e defender-se das moscas e outros insetos. Os médicos egípcios utilizavam uma ampla variedade de plantas medicinais, embora os remédios mais numerosos fossem os purgantes e os eméticos. O óleo de rícino era empregado tanto na forma de remédio interno, quanto para curar de feridas e zonas irritadas do corpo. Provavelmente eram utilizadas substâncias do tipo ioscisamos e escolapina, empregadas na prática obstétrica, para provocar o chamado sono crepuscular. Ambas extraídas da mandrágora, não estando bem determinado o período em que seu uso seja adotado. Nativa da região do Mediterrâneo, a mandrágora é uma planta com frutos amarelos, é uma planta de frutos amarelos, carnosos, aromáticos e tóxicos. Eles eram chamados de as maçãs do diabo, e pelos árabes,
devido aos seus efeitos afrodisíacos. O pão fermentado, que receitavam em algumas fórmulas, poderia ter um efeito benéfico sobre as feridas, devido à presença deste produto de fungos com algum poder antibacteriano, talvez do tipo penicilina. Ó, gente, fazia muita coisa, né? Entre os minerais e metais presentes na farmacopeia egípcia, havia o antimônio, o cobre, o sal, o alumínio, o carvão de lenha e possivelmente, talvez, o ferro. As pinturas, alguns remédios. parar um pouquinho aqui Isso. para Dá uma folga para tua voz. dar forma para minha voz. Alguns remédios utilizados: acácia para tosse, aloés para maciar e tratar a pele, que até hoje se usa o aloés, romã para erradicar as tênias, aipo e açafrão para o reumatismo, mel tinha ação antimicrobiana, figos eram laxativos, cumim e coentro para aliviar gás e plenitude abdominal, e o vinho como fortificante e veículo para outros produtos. Então, as pinturas utilizadas pelas mulheres para maquiagem, a mais famosa é o Kohl, K-H-O-L, pode se encontrar em todo o Egito, custa bem baratinho, mas é uma porcaria no rosto. Então, o Kohl continha uma elevada concentração de antimônio ou chumbo. Os tratamentos físicos baseavam-se na aplicação de frio, calor e bandagens. A extração de sangue por meio de escarificação e da punção da pele constituía uma prática frequente, tal como a utilização de sanguessugas, prática semelhante ao uso das ventosas. A cirurgia ocupava-se principalmente do tratamento de feridas e fraturas, para o que empregavam talas confeccionadas de cortiça e possuíam propriedades adstringentes. Esse material cirúrgico certamente vai estar muito mais exposto no Museu Novo Egípcio. Isso aí é do antigo Museu Egípcio. As fotos, inclusive, são muito fracas, não mostram da propriedade dos instrumentos. Aqui temos as próteses. Onde é que está aqui? Controlavam as hemorragias por pressão, acrescentando ocasionalmente pedaços de carne fresca, cujos sucos musculares eles acreditavam que possuíam propriedades adstringentes. Algumas dessas próteses sobraram. Essa aqui foi mostrada recentemente com grande alarde, como uma das últimas descobertas. Poucas vezes é citada a utilização cirúrgica com facas, à exceção da circuncisão. Parece que utilizavam vários tipos de gumes de pedra, metal e folhas de papiro. A cauterização, que visava eliminar tumores e cistos superficiais, era comum e era denominada como punção de fogo. Nas práticas das cirúrgicas menores, empregavam uma espécie de cinta adesiva, feita com tiras de linho e gomas, para aproximação e união das bordas das feridas operatórias. Bom, agora dessa parte tu lê um pouquinho. Tá, essa parte.
Tá bom, vou ler essa parte aqui então. É. As doenças da mulher eram temas frequentes na prática médica. Os remédios curativos eram introduzidos na vagina por meio de tampões e por fumigação. Esta última consistia em sentar a mulher montada sobre pedras aquecidas, sobre as quais era colocada uma solução medicamentosa, segundo eles, que então penetrava na vagina por evaporação. Se a mulher queria ter filho ou sabia se estava grávida, recorria às vizinhas, às comadres e às parteiras. O que elas diziam era a última instância. Para o diagnóstico da gravidez, a mulher deveria urinar sobre uma mescla de grãos de trigo e cevada, combinados com tâmaras e areia. Se após essa operação alguns grãos germinavam, a mulher convencia-se de sua gravidez. Se apenas crescia o trigo, o filho seria menino. Se apenas a cevada, então seria menina. Esse rito aparentemente pitoresco possivelmente alcançava algum êxito devido ao componente hormonal da urina, fator que se leva até hoje em conta no diagnóstico da gravidez. A mulher estéril fazia oferenda aos deuses da fertilidade, conheciam o necessário concurso do sêmen para a fecundação, mas achavam que a gravidez podia ocorrer tanto através da boca como através da vagina. Como método contraceptivo, utilizavam esterco, mel, um sal carbonatado, bem como introdução vaginal de folhas de acácia. O parto era realizado de cócoras, mostra aqui na tela, para facilitar o nascimento da criança. Os hieróglifos mostram de forma bem clara, onde é que está aqui? Aqui, né? Esse aqui não está aí. Não, esse aqui é do parto, tá? É. Isso aqui, ó. Esse aqui. O hieróglifo aqui está determinativo para parto, que é a mulher dando sair da criança, e aqui é do tempo de Horus Sobek em Ombo, mostrando então essa figura no hieróglifo. Aliás, aqui uma curiosidade, o escurecimento da pedra é devido ao dedo dos guias, demonstrando o símbolo. Então, até o nosso guia botava o dedo para mostrar que a criança saía sempre com a mulher acocorada. Então, o escurecimento é devido a inúmeros guias que botaram o dedo ali. Isso aqui são os deuses que protegiam o parto. Isso era uma mise. Nessa sala especial havia o tijolo do nascimento, que em número de 4 associado à deusa Meshkenet. Era ela quem dava o destino a cada um dos príncipes após o nascimento. Para facilitar o parto, existiam os feitiços que ajudavam também a baixar a placenta. Fato tomado com muita seriedade e preocupação após o corte do cordão umbilical, uma faca de cana especial. Um cântico deveria ser entoado 4 vezes nesse momento. Desce placenta, desce placenta, desce. Eu sou Horus, aquele que conjura para que aquela que está dando à luz fique melhor do que era, como se já tivesse parido. Ator posará sua mão sobre ela com um amuleto de saúde. Eu sou Horus, quem a salvará. Além disso, um anão de barro ou cerâmica, representando Deus por toda a família, era colocado frente à parturiente, aí que entra o bes, né? Aí entra o bes. Nessa proteção, para dar proteção nesse momento. Muito bem, vamos aqui, gente. Aqui em Dermedianta. Alguns magos, como o bes nem sempre era um mago feliz e alegre. Muitas vezes ele estava raivoso e ele xingava, não é, as parturientes, que se agilizassem, que fizessem a criança nascer. A parte do povo. Havia, então, as magias, né, que nós já falamos. Em Deir Medina, além de uma capela dedicada a Amon, havia também oratórios. Aqui nós encontramos uma grande montanha de terra, como é que é? Calcária, né? Arenosa, e mais ou menos ela determinava a existência de uma grande vila de trabalhadores que construíam as pirâmides reais. E aqui embaixo nós encontramos, então, os túmulos desses trabalhadores. Esse é um estudo que eu venho fazendo há bastante tempo, mas ele também está sendo feito de uma forma organizada
pelos egípcios. Então, eles estão revelando coisas maravilhosas deste lugar. Nós encontramos, por exemplo, aqui uma pequena capelinha na entrada de uma casa, que era onde eles colocavam os deuses e que eles chamavam de naus. E essa capelinha, então, era para proteger as casas, para não deixar os maus eflúvios entrarem. Geralmente, a adoração por determinada divindade vinha Aqui só para mostrar é, o enxoval da Merita. também, não é, através de roupagens especiais. Nós temos, inclusive, no Museu de Torino, aberto à visitação, uma parte da exposição fantástica, onde tem todo o enxoval desta senhora, da Merita, que morava nessa vila de trabalhadores. Então, tinha tudo que ela tinha na casa dela, levado, então, pelo grande explorador Schiaparelli. Aqui, então, tem objetos, né, de uso pessoal dela. Sabemos muito bem da vida no interior dessa vila por parte dessas exposições, a maior delas em Torino. Geralmente, a adoração por determinada divindade vinha através de uma estela votiva. A estela votiva é isso que os senhores estão vendo. Era uma pedra calcária, que era esculpida com desejos, votos das pessoas vivas para as pessoas mortas. Então, aqui está escrito, isso aqui está escrito assim, porque foi de uma aula de hieroglifo minha. Então, no final, ele ficou manuseado. Então, a deusa Meret Seger, que era de Eremedina, né? Deusa mais importante, e várias estelas votivas, então, cada uma delas, né? E tipo de uma graça alcançada. Aqui, por exemplo, moléstia do corpo, como, por exemplo, a cegueira, são frequentemente atribuídas a um deus como punição por alguma transgressão contra o seu poder. É importante que a gente veja isso aí com essa... Aqui, por exemplo, já que falamos em estela, essa estela de Neferabu com Meret Seger, do Reino Novo, na 19ª dinastia, também lá da vila de Eremedina, que era uma coisa popular, não real, não é? Então, era uma estela que o Neferabu, ele colocou a seguinte mensagem. Deixa eu ver lá em cima. Louvado seja, ouça o meu chamado. Fui um homem verdadeiro na terra, feito pelo servo do lugar da verdade, Neferabu justificado. Eu era um homem ignorante e tolo, que não sabia distinguir o bem do mal. Cometia transgressão contra o pico. O pico é o monte que é da deusa Meret Seger, da cobra. E ela me ensinou uma lição. Eu estava em suas mãos de noite como de dia. Ou seja, não enxergava. Sentei-me em tijolos como a mulher em trabalho de parto. Chamei o vento. Ele não veio a mim. Eu libei no pico do oeste. Grande força para todos os deuses e deusas. Eis que direi aos grandes e pequenos que estão na tropa. Cuidado com o pico, pois há um leão dentro dela. O pico ataca com o golpe de leão selvagem. Ela está atrás daquele que a ofende. Chamei minha senhora, encontrei-a vindo a mim como uma doce brisa. Ela foi misericordiosa comigo, fazendo-me ver sua mão. Ela voltou para mim apaziguada. Fez com que minha doença fosse esquecida, pois o pico do oeste é apaziguador, se alguém o invocar. Assim diz Neferabu justificado. Ele diz, eis que ouça todo ouvido que vive na terra. Cuidado com o pico do oeste. O pico do oeste é aqui a deusa Meret Seger, que no Vale dos Reis ela tem um monte, né, que hoje em dia chama El Kurna, que é dedicado a deusa Meret Seger. É importante dizer que ela é uma serpente, né? Exatamente. Muito obrigada, Lúcio. Objetos e rezas também eram muito comuns. O recai era uma palavra usada no Reino Médio para definir um mágico. O nome deriva da palavra Reca, que significa o deus da magia. As crianças que os faraós tomavam a seu cuidado, fosse das amas de leite dos seus filhos,
fossem de outras crianças, eram chamadas de filhos da Cap. Então, eles tinham mágicos específicos, denominados Recai, Orcap, para cuidar delas. Bastão, Este balão mágico, extraordinariamente bem cuidado, ele foi encontrado a centenas nos diferentes enterramentos do Antigo Egito. Mostravam os deuses chamados para a proteção das crianças de um proprietário de Tebas, que tinha ao seu cuidado muitas crianças. Na cena aparecem, então, várias entidades divinas e facas mágicas, chamadas facas mágicas, para a proteção contra animais peçonhentos. Tá? Continua. Os cipos, então, que aparecem aqui, eram outros instrumentos bastante importantes para a proteção das crianças. Esses aqui são extremamente preciosos. Eles mostram o deus Horus. E o deus Horus, como é que a gente sabe que é o deus Horus? Porque ele tem uma trancinha e ele está nu. Então, o deus Horus, criança, sempre aparecia com uma trancinha e nu. Então, ele está segurando aqui animais répteis, animais que podem fazer mal às pessoas, para evitar que eles toquem as crianças. Ao sopé em cima deles, temos a cabeça do Bes, que então é aquele deus protetor também. A mais completa versão desses textos é encontrada no Metropolitan. Bom, aqui nós estamos nos despedindo já, né, Lúcia? Está no finzinho já. Tá, então tu lê essa parte. Essa é uma versão muito completa desses textos de encantamentos. É a estela de Metternich, hoje no Metropolitan Museum de Nova York. Com 85 centímetros de altura, é o melhor e mais elaborado exemplo da estela mágica egípcia. O motivo principal é Horus criança, chamado Harpocrates, em pé, sobre 2 crocodilos. Acima dele estão representações da jornada noturna do Sol pelo mundo subterrâneo. A área de inscrições contém 13 feitiços contra venenos e doenças. Esses foram projetados para serem ditos por um médico que trata um paciente, mas sua eficácia também pode ser absorvida pela água potável que for derramada sobre a estela. A inscrição em torno da base contém partes do mito de Isis e Osíris, descrevendo como o bebê Horus, o Harpocrates, foi curado por Thoth nos pântanos do Delta. Horus serve como protótipo divino para esse tipo de cura. A estela foi feita pelo sacerdote Essatum para ser erguida em uma necrópole de touros sagrados. Em 1828, ela foi presenteada por Muhammad Ali ao chanceler austríaco Clemens Wenzel von Metternich. Está no Museu de Metropolitan de Nova York. As ordens lá. Essa parte de cima, a parte mais importante é o Harpocrates, que é o Horus criança, triunfando sobre os animais peçonhentos com Hathor, Horus e Thoth. Então aqui temos a Hathor, Horus e Thoth, com seu bico de ibis. Essa parte aqui, e obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção, e tenho o meu companheiro. Eu agradeço. Pronto, acabou-se. Terminou. Muito bem, muito obrigado por uma apresentação ilustrativa, interessante, com vários aspectos provavelmente desconhecidos da nossa parte, pelo menos das rotinas dos egípcios. Eu coloco a palavra à disposição de quem queira fazer alguma observação ou pergunta. O Paulo Belmonte Abreu está com a mão levantada. A minha pergunta em cima da exposição, fiquei curioso se eles tinham algo como se fosse uma academia de medicina, se esses sacerdotes se juntavam, se reuniam de alguma forma, e se eles tinham alguma escola ou faculdade, onde é que eles aprendiam, se eram autodidatas, se eles só liam isso ou tinham algum lugar que eles frequentavam para fazer esse treinamento. Sim, havia escolas bem especializadas.
A mais importante delas era a escola primária, chamava-se CAP, K-A-P, CAP. Essas escolas, elas recebiam os filhos das crianças cujas mães amamentassem também aos filhos do faraó, porque o faraó podia ter muitas esposas e, portanto, muitos filhos. Então, essa escola era uma escola especial. Além dessa escola, à medida em que a criança se destacava nessa escola, ela tinha acesso também a outros meios, vamos dizer, mais avançados, onde ela discutia os problemas que ela trazia e ouvia o parecer dos seus pares. Outra coisa muito importante, eles tinham bibliotecas. Eles tinham bibliotecas para as quais eles escreviam os seus problemas. O que eles escreviam era apontado e era discutido. Então, não digo que isso aí pudesse chamar uma academia, como as que os senhores têm hoje em dia, mas era uma maneira de que eles não estavam sozinhos naquela atividade. Isso sim existia. E aí havia também um símbolo, que era o símbolo que é mais ou menos assim, é um círculo, depois tem uma haste, depois tem outra cruzada, que é o símbolo da Anki, Per Anki, que era relativo ao ensino. E para ter acesso a esse símbolo, para poder fazer parte desta academia, havia também uma longa seleção. Então, não há dúvida de que eles eram uma elite. Não há dúvida nenhuma de que eles eram uma elite. Alguém gostaria de fazer alguma outra questão? Miriam, tu quer fazer comentário? Não, eu queria lembrar que tem uma pergunta no chat, possivelmente de uma aluna da professora, que pergunta o seguinte: professor, existiam mulheres médicas? Há uma menção a, não sei a pronúncia, Merit Ptah. Sim, existiam mulheres médicas, não eram muito comuns, porque as mulheres tinham atividades muito pesadas em casa. Elas eram encarregadas, né, de toda a alimentação, de toda a limpeza, do cuidado com as crianças. Então, de fato, não tinham uma disponibilidade para trabalhar fora, como a gente diria hoje, né? Mas, sim, mesmo assim existiam. Heitor. Margarete, parabéns pela Obrigada. palestra. Eu sou encantado por essas coisas. Teria muita vontade de conhecer o Egito, mas não tive oportunidade. Margarete, a respeito de parto, tinha um hieroglifo de uma mulher parindo e a posição que elas usavam, e isso foi nos ensinado, sempre era acocorada e acompanhada por duas ou outras mulheres que a suportavam pelos ombros, assim, por baixo das axilas. Sim. O que tu sabes? Podia comentar alguma coisa sobre isso? Alguma coisa eu falei hoje. Era muito comum isto. Era muito comum que as mulheres fossem acompanhadas nos seus partos por alguém que entendia disso. E essas pessoas, elas tinham um treinamento. Não se pode dizer assim que fossem enfermeiras de alto padrão, mas elas tinham um acompanhamento. Elas eram diferenciadas. E elas sabiam, por exemplo, cantar, elas sabiam dançar, e isso era importante. Quando a parturiente estava muito desesperada, elas cantavam e dançavam. E isso é uma coisa bem interessante mesmo. É esse aspecto lúdico que eles davam para o momento do nascimento, porque eram em ambientes muito bonitos, muito enfeitados, com muitas flores, com muita vegetação, e elas estavam guardadas
por essas duas jovens que, de fato, amparavam ela, ajudavam ela nos exercícios. Eles sabiam fazer os exercícios que ajudavam a respiração, eles sabiam fazer tudo. Eles estavam, assim, completamente auxiliares daquela mulher. E também eles entendiam que ela estava sofrendo. Tanto que os cantos que o Lúcio fez a gentileza de ler para mim eram cantos que diziam: ó, parturiente, te desperta, tu tens que ajudar, tu tens que fazer força, né? Botavam ela na função. Por quê? Por que ela tinha que ajudar e fazer força? Porque o pai dela, que era o Horus, né? O Horus, ele tinha feito um filho, né? E todos os outros deuses tinham filhos. Então, isso era um exemplo para as mães. As mães tinham que reproduzir, assim como as mulheres comuns reproduziam, elas tinham que reproduzir. Então, era isso que as moças cantavam: faz força, tu tens que participar disso. Eram cantos enormes, e era verdadeiro, e a gente sabe que é verdadeiro. A gente abandonou um pouco isso, né? As nossas salas de parto são muito sérias, muito tétricas, instrumentos e coisas, mas neles não, eles não. Que bacana, muito obrigado. Eu não sabia que tu já tinha falado isso, eu cheguei um pouco Não, atrasado. mas não tem importância. Eu acho que isso a gente deve repetir. Isso faz parte da história da mulher, faz parte da história da humanidade. A alegria na hora do parto, o aconselhamento, a participação, é uma coisa que tem que voltar. E a respeito de anticoncepção, Ah, pois é, isso é já outra não sei coisa. se tu falasse, Eu falei, é que não tem muita coisa sobre antissexual. Eu vou te dizer assim que a coisa que eu mais conhecia antes de estudar livros como o que eu estudei para hoje, assim, antes de entrar a fundo nessas teorizações dos sunus, dos médicos, o que eu ouvia falar que o melhor concepcional era o esterco. de crocodilo, né? O esterco de crocodilo. Também a Cássia. Também a cássia ajudava. A cássia com mel, Com colocavam mel. mel, É. que era É. excelente, Sim. né? Porque assim, o mel seria um Senhor ali espermaticida, perguntando. né? É. Não, essas coisas naturais eu ouvia falar assim. Paulo Prats. Boa noite. Eu estava curioso de fazer uma pergunta, mas estava um pouco envergonhado porque eu cheguei atrasado. Mas depois que o Heitor, com a intimidade que parece que tem com a professora Margarete, chamando ela de Margarete, e dizendo que chegou atrasado, eu perdi a vergonha, né? Porque se o Heitor chegou atrasado, eu também tenho o direito de chegar atrasado. O meu atraso foi porque eu não consegui entrar no meu computador aqui, não entrava na aula. Mas na parte que eu assisti, que eu cheguei um pouco atrasado, eu não via só falar na cirurgia, nos cirurgiões antigos do Egito. Eu falei, teve um curso de História da Medicina, já mais de um que o professor Gucci organizava, e num desses cursos eu falei sobre a medicina no Egito, mas evidentemente sem a profundidade que a senhora abordou esse assunto. E eu falei na cirurgia, não vi a senhora falar na cirurgia, os médicos que faziam cirurgia no Egito. A senhora tem alguma coisa? Bastante coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa, porque os cirurgiões, eu não sei se hoje em dia também eles têm essa prática, mas antigamente eles gostavam de falar dos seus feitos, né? Gostavam de falar quando uma coisa funcionava, dava certo. E uma das coisas que eles gostavam de falar era nas próteses que eles inventavam. Próteses com pele de animais, com diferentes tipos de materiais. Eles faziam, então, a prótese dos membros
que eles cortavam. E essas próteses, elas sobreviveram. Eu acho que a partir de agora, inclusive, vão ser cada vez mais frequentes os encontros de próteses, porque elas sobrevivem mais do que as carnes, né? As carnes se perdem mais, né? Então, as próteses são feitas de materiais mais duráveis. Então, eles mostravam isso. Eles assim, quando faziam a mumificação, eles mostravam isso nas pessoas, né? A mais recente, a que deu mais, como é que se diz, divulgação a isso, é uma que eu não sei se eu sei mostrar agora. Não sei se agora eu sei mostrar. Não. Foi uma que é de um pé. Um pé. E tem a neurocirurgia também. E eles faziam também. A senhora mostrou ali um dedo Esse, pé Isso, com... é esse aí. E a outra coisa que eu ia lhe perguntar é o seguinte, a circuncisão era um hábito, isso que eu sei, né, que é um hábito lá que surgiu a circuncisão, inclusive porque tinha, pela areia que entrava ali junto do prepúcio, e causava problemas. Isso é verdade, não? É verdade. É verdade. A circuncisão é um problema antigo devido às condições de vida deles, né? A circuncisão era para proteger a criança, era uma forma de higiene da criança. Higiene. É. Muito obrigado, professor. Sempre é só. Oi, Tem alguém mais que gostaria de perguntar? Neiva? Alguém, eu a gostaria. Neiva. A Neiva. Bem, parabéns pela palestra, muito Obrigada. interessante o tópico. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte, pelo menos eu ouço, eu não trabalho com história, né, em si, mas a gente ouve muito que nessa região desenvolveu-se a cultura da higiene nos procedimentos médicos muito antes do que na região ocidental, né? Então, Sim, como sim. que tem relatos sobre isso? Não, o relato sobre isso especificamente eu desconheço, mas eu acredito, por exemplo, até esse último slide que o Lúcio explicou das águas que corriam sobre as estelas, e que essas águas eram utilizadas para a limpeza, né, da pessoa enferma. Eu acho que tem alguma relação com isso. Acho que sim, mas não vi nada escrito sobre isso. Obrigada. De nada. Nós estamos quase chegando ao final, e eu queria fazer alguma pergunta e consideração. Tem uma figura muito antiga que chama Imhotep, que tu não falasses dele. Claro. E que o Imhotep, inclusive para o Paulo Prates, que está aqui, ele usava um caduceu. E o caduceu é aí, antes, milhares de anos antes dos gregos e romanos. Tá? E ele era um médico, era um arquiteto, era um cientista, era um astrônomo, era um filósofo, era um deus num determinado Era um momento. Deus. Tu pergunta se pode passar mais um slide aqui para o Diago. Eu posso passar mais um slide? Pode. Onde é que está o Diago? Essa concessão. Eu vou passar, então. Aqui, Muito ó. especial. Mas não é esse. Não, parei um pouquinho. Aqui, ó. Não é esse. Esse é o teu secretário. Esse é o meu secretário. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui. Ah! Tá aqui. Eu... Deixa eu só abrir. Onde é que está o modo de abrir? Aqui? Não, aqui embaixo. Tá vendo aí? Ó. Passou o diapositivo? Está aparecendo aqui a tua estatueta de bronze. Tá, então fala. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Imhotep sentado, que foi pedido, a gente não colocou, até por falta de tempo, né?
O arquiteto projetou a pirâmide escalonada dele, de Djoser, em Saqqara. O homem, ele foi escriba, conselheiro, médico, sacerdote e astrônomo. A partir do período tardio, foi adorado como deus da arquitetura e da medicina. Então, aqui está o complexo de Djoser, aqui, né? O complexo de Imhotep. Que foi ele que projetou. A pirâmide escalonada. Então, aí está o baixinho, esse que era o dito cujo. Ele projetou essa primeira pirâmide no Egito. Mas é que tem tanta coisa na hora de fazer uma apresentação como essa, tipo assim, que é muito aberta, não é pontual assim, né? Então a gente fica realmente um pouco dificultado de fazer as escolhas. Mas Esse aqui, o tempo do Djoser, tá vendo? Tudo isso aí são contemporâneos. não colocou. São contemporâneos. Mas eu acho que... Deixa eu só dizer, o Marrone me permite, é que a gente fica completamente inibido frente a uma civilização, assim como a gente vê como nós somos pequenos, né, diante do tempo, né? Eu visitei, eu não sei lhe dizer, eu visitei um templo, eu não sei lhe dizer quem é, parece que era de Cleópatra, que o teto tinha a deusa da noite. Né? Ela era a deusa Nut. A deusa Nut. E eu olhei, e em cima estava marcado aquela pintura, aquela coisa maravilhosa, e com manchas de fuligem, de fumaça, né? E eu achei aquilo muito interessante. E o chão era de areia, não tinha calçamento naquele tempo, né? Porque era ruína. E eu disse para o guia, mas por que deixa pessoas entrar aqui e fazer fogo aqui dentro, né? E para marcar uma pintura tão maravilhosa com fuligem das fogueiras, né? E ele disse para mim, não, o senhor não leva a mal, mas essas marcas das fogueiras foi que as tropas de César acamparam aqui dentro e faziam fogueira. Também. Aí a gente vê a pequenez nossa, né? Frente a essas maravilhosas coisas que existem, tanto nesses países mais antigos, né? Principalmente no Egito, né? Na Grécia também. E é muito interessante, né? O Egito foi conquistado por várias civilizações, mas quem destruiu o Egito foram os romanos. Os romanos simplesmente proibiram a língua egípcia, proibiram os deuses egípcios e demoliram muitas coisas. Então, os helenísticos, os gregos, respeitaram, mas os romanos não. Infelizmente, não. Uma pergunta. Quando tu falastes na fase da mumificação e nos vasos canópicos, tu falastes nos órgãos que ficavam em cada um deles. Tu não falaste no coração, né? Porque o coração não aparecia como sendo introduzido para a conservação dos vasos canópicos. E tem uma história que diz que a primeira coisa que era retirada era o coração e que ele ia ser colocado numa balança contra uma pena. E se ele fosse mais pesado ou menos pesado, ele ia para o inferno ou para o céu. E se fosse muito pesado, ele era engolido pelo crocodilo. É isso mesmo, Cláudio. Como é que é essa história? Essa história pertence ao primeiro livro da história egípcia, que é o Livro dos Mortos, e que é o livro que explica toda a civilização egípcia. Ele até hoje é respeitado, é a Bíblia, vamos dizer, dos antigos egípcios. E o que isso significa? Que o coração ele não era depositado num vaso, porque ele ficava dentro do corpo da pessoa. A pessoa só podia partir para o outro mundo com o coração dentro. Por isso que ele não ia. Porque o coração era tudo.
O coração era tudo. Se essa história de pesado ou não pesado, mais ou menos uma pedra. Isso faz parte da cultura deles, do livro egípcio dos mortos. E então interessante isto, que isso aparece em toda a literatura egípcia, toda a literatura. Tudo que se fala sobre o Egito, se o teu coração aceitar, se o teu coração estiver bem, é o coração que regula. Se o amor, o coração regula o amor. Isso é interessante, o coração regula o amor. O meu coração está contigo, eu te amo, né? O coração está em tudo, absolutamente tudo. Então, ele não pode se separar do indivíduo. Não há como. Mas ele vai ser devorado ou não, se ele for pesado? Não, não, não. Se o coração está no indivíduo, é porque o indivíduo não vai ser devorado. É uma dica, a balança? é uma dica. É uma dica da balança. A pena de mata. Existe uma outra coisa, né, junto com a pesagem do coração, na figura da balança, que é uma peninha bem bonitinha, bem desenhadinha. Essa peninha também regula as coisas. Se a peninha pesa para um lado ruim, aí o coração está danado. Mas se ela fica estável junto com o coração, é porque o coração tem justiça. E se ele tem justiça, ele não vai morrer nunca mais. Nunca mais. Ele vai eternizar-se. De certa forma, é uma civilização tranquilizadora, né? que ela sujeita o indivíduo a normas, né? Normas de comportamento que garantem para ele uma vida após a morte. Então, isso é uma coisa bacana, eu acho. Para chegar lá, está inteiro, com o coração dentro. Alguém quer fazer alguma outra pergunta ou consideração? Professora Miriam. Heitor, novamente, antes de... E o Germano Bonó. Germano, então, rapidinho, eu não sei se a Margarete já comentou isso, Margarete, mas uma das coisas que me deixa assim perplexo é que nosso Brasil, nós estamos aqui há 500 anos. Então, se a gente vê coisas de 500 anos atrás, a gente fica estarrecido. E a civilização egípcia teve 10 mil anos. Então, quantas vezes a história que nós temos do Brasil? 20 vezes. 20 vezes, quer dizer, coisas que hoje nós vemos que aconteceram em 1500, aconteceram em 1000, aconteceram... Eles têm 10 mil anos de história. Isso é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. E cada vez, Heitor, vai aparecer mais coisas sobre eles, porque agora eles têm todo um poder econômico para explorar o território que não era explorado até agora. Alguém já disse que o Egito é o maior território de museu a céu aberto. Então, esse céu aberto permite ainda muita pesquisa. Muita pesquisa. Germano. E quem viver, verá. Que bom. Obrigado, Maria. Germano Bonó, tu está sem som. Pronto, acho que agora abriu, né? Professora Margarete, olha, fiquei encantado com o que eu pude aprender aqui hoje. Para mim foi um momento assim de muita paz, muita tranquilidade pela forma como foi exposta a vida dos primitivos. Muito obrigada. Gostei muito e também muito do seu auxiliar. Acho que ele é bem gabaritado. Ele é promissor, né? Eu acho que tem futuro. Tem futuro. Está indo muito ele ali, né? E continua assim. Ainda hoje eu estava conversando com a Ângela, do Museu da História da Medicina, e disse que vinha aqui, né? E ela disse, mas eu adorava aquela professora Margarete dando as aulas. Que amor!
Então, lhe trago também esse testemunho de alguém que não é da área médica, né, Muito que é da área obrigada, Bonan. Muito de obrigada. e que esse reconhecimento acho que é importante que chegue até quem é a professora Margarete. Um abração, um Muito abraço, obrigada. assim, parabéns. Só que tem que dividir com o auxiliar aí, viu? Eu fico na carona. Dúvida, sem dúvida, Bono. Eu diria o seguinte: nós temos que fazer um agradecimento essa vez duplo, porque a professora Margarete teve um excelente auxílio, não é? Então, Excelente. isso aumenta mais a nossa responsabilidade ainda. Agradecer aos dois e ao acadêmico Cláudio Marrone por ter trazido. Muito obrigada, Cláudio. Que é nada. Marrone, eu acho que tu podes, então, encerrar a reunião com o agradecimento nosso. Bem, eu gostaria, então, em primeiro lugar, fazer votos que o teu secretário, que está em estágio probatório, consiga passar para a fase de efetivo, tá? E te auxiliar cada vez mais. Obrigada. Margarete, foi muito interessante, ilustrativo, tudo que nos mostraste, nos dissestes, coisas, vamos dizer assim, poucas que nós sabíamos, muitas outras que aprendemos, e sem dúvida nenhuma, eu acredito que todos os presentes à distância, né, vão ter para si um acervo de conhecimentos e que vai ser muito importante na bagagem de cada um. Aos acadêmicos, muito obrigado. Aqueles que estão fora da academia, mais convidados e sempre bem-vindos e bem-quistos aqui. Eu quero agradecer pela presença e, sem dúvida nenhuma, muito obrigado para ti. Professora Miriam. Muito obrigada. Já me despedi. Boa noite a todos vocês e até a nossa próxima reunião.